Vamos ler o capítulo 17 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. O povo havia se libertado lá da escravidão do Egito pelo Senhor, agora estava no deserto, rumo à terra prometida. E o povo sentiu sede, devia estar cansado, e começou a reclamar: dê-nos água para beber. Versículo 2, Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também a vara com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Vejam a graça de Deus, Mesmo o povo murmurando, ingrato, esquecendo a grande libertação lá do Egito, o povo está murmurando, Moisés assim o fez, na presença dos anciãos, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então o contexto: o povo cansado, com sede, de repente o povo começou a murmurar, mas Deus, por graça, concedeu algo ao povo. Concedeu algo. Tanto quando Moisés bateu na rocha com a vara, Deus prometeu que sairia água. Então veja o contexto: o povo cansado, com sede, de repente deve ter saciado bastante a sede, alguns até deitados na terra, procurando descansar, recuperar as energias e tomando água. Então, em outras palavras, estavam relaxados, usando uma linguagem de luta de boxe, com a guarda baixa, O que acontece? Versículo 8, que é exatamente a partir daí que vai ser o texto nosso do estudo hoje. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. E com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, de repente apareceu um inimigo do nada, chamado amalequitas, que vieram um povo realmente belicoso, guerreiro, e realmente eles foram lá para destruir o povo de Deus. Mas quem são esses amalequitas? Eram descendentes de Esaú. Vamos abrir em Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 12. Gênesis 36, versículos 1 e 12. Versículo 1 de Gênesis 36. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Agora versículo 12. Tímina era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. E aí, então, eram descendentes do quê? De Esaú. Vamos voltar para o nosso texto. Esse ataque traiçoeiro pela retaguarda foi citado anos depois por Moisés em Deuteronômio 25. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Deuteronômio 25, 17. Deuteronômio 25, 17. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, lembra? Com sede, cansados, estavam até reclamando, Quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda. Veja que traição, Que coisa, Enviados pelo diabo mesmo. Todos os desfalecidos que vinham atrás, os mais cansados, talvez até doentes, que estavam na retaguarda, foram atacados logo de cara. Atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus.
Voltemos para o nosso texto lá, de Êxodo, capítulo 17. Então vocês vejam todo o contexto, né? Qual foi a primeira reação de Moisés? Ordenou Josué, essa é a primeira menção de Josué no livro de Êxodo, né? E que um dia iria suceder a Moisés, e que foi o responsável para introduzir o povo para entrar na terra prometida. E foi um bom começo para Josué em termos de treinamento, de luta, batalha, porque durante um bom tempo Josué foi muito usado por Deus em termos de liderar a batalha contra os inimigos. Então ele falou para Josué: escolha alguns homens e vá lutar com os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e a vara de Deus estará na minha mão. Uma coisa mudou. Se nós voltarmos para o capítulo 14 de Êxodo, antes de ler o texto que eu queria edificar, capítulo 14, é o seguinte: quando o povo foi libertado do Egito, que Deus, usando a liderança de Moisés, enviou aquelas pragas, Deus lutou o quê? Pelo povo. Quando eles estavam indo em direção ao mar lá, que do lado, que os inimigos estavam atrás, no caso dos egípcios, e depois Deus operou lá a abertura do mar para que o povo judeu passasse, o povo de Israel passasse. Deus estava lutando pelo povo. Tanto vocês vejam aqui no versículo Êxodo capítulo 14, versículo 14, aqui antes que o mar fosse aberto para o povo passar, Deus diz o seguinte em Êxodo 14, 14: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Em outras palavras, a luta era do Senhor, eles não precisavam fazer nada. Deus, tanto assim que Deus destruiu o exército dos egípcios, né? Mas agora, verifica uma coisa interessante. Quando os amalequitas atacaram o povo de Israel, o que Moisés falou para Josué? Escolha ou alguns homens e vá lutar com os amalequitas. Amanhã eu estarei no monte e a vara de Deus está na minha mão. Deus falava. Antes desse período, Deus lutou pelo povo de Israel. O povo não precisava fazer nada. A partir desse momento, Deus passou a lutar por meio do povo de Israel. Em outras palavras, Josué precisou batalhar juntamente com outros guerreiros, e Deus dando força, capacitação, estando com eles. Mas dessa vez, eles tiveram que fazer a parte deles. Eles estavam lutando, confiando no Senhor, na dependência absoluta do Senhor, mas Deus estava batalhando, guerreando através deles. Veja que interessante essa mudança, né? Versículo 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. Lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Aqui fala de Moisés com os braços levantados, segurando que a vara de Deus. Que vara de Deus é essa? É aquela vara que Deus usou na época em que o povo seria libertado do Egito, que Deus enviou aquelas pragas. A vara de Moisés foi muito usada ali, né? Inclusive na abertura do mar também. Então essa vara que estava na mão dele, Deus orientou o seguinte: você vá até o monte, ele foi com Hur e com Arão, irmão dele, e você estenda os braços segurando a vara. A vara, por causa das experiências lá na época das pragas, e mesmo quando o mar se abriu, que Moisés tocou com a vara, era um símbolo do poder de Deus. Não é que a vara daria vitória, mas era um símbolo do poder de Deus. Agora, essa prática, como ele falou aqui, que ele iria ficar no monte com a vara de Deus levantando para o alto, era um costume muito comum, era uma prática muito comum do Antigo Testamento, orar assim. Tanto assim, nós vamos verificar algumas passagens. 1 Reis 8:22. 1 Reis 8:22. Aqui, quando Salomão está orando, quando o santuário foi feito por ele, construído por ele, né? No 22 fala,
1 Reis 8:22. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor. E está o quê? Orando com as mãos levantadas. Vamos para Esdras capítulo 9, versículo 5. Esdras capítulo 9, versículo 5. Esdras capítulo 9, versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse. Estão vendo? Mais uma vez, esse costume de orar levantando as mãos. Salmo 28, versículos 1 e 2. Salmo 28, versículos 1 e 2. Salmo 28, versículo 1. A ti clamo, ao Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário, está vendo? Salmo 141, versículos 1 e 2. Salmo 141, versículos 1 e 2. Salmo 141, versículo 1 e 2. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco, suba à tua presença a minha oração com incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Que coisa, né? Agora, Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Levanta-se e clame de noite, no princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Isso que coisa, hein? E sabe que mesmo no Novo Testamento há um caso semelhante? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 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 Paulo falando: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, esse costume, principalmente no Antigo Testamento, era muito comum entre eles. Voltemos para o nosso texto do capítulo 17. Versículo 10. Êxodo 17, 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur, que já eram idosos, subiram para o alto monte. Interessante que no lugar em que eles estavam, no alto monte, eles podiam vislumbrar a batalha. Josué liderando o povo de Israel, alguns guerreiros, para lutar contra os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Naturalmente, ele primeiro que era um homem idoso, depois mesmo um jovem não aguentaria ficar muito tempo, muitas horas com as mãos, com os braços levantados, com as mãos levantadas, né? O que eles fizeram para resolver o problema? Como as mãos de Moisés estavam pesadas, os braços cansados, pegaram uma pedra para que ele se assentasse, e Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, quer dizer, um do lado do outro, cada um segurando o braço de Moisés. O que aconteceu? Sustentava as mãos de Moisés, um de um lado e o do outro, e assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Levantar as mãos simboliza o quê? Por isso fala que ele estava com as mãos levantadas, esses versículos que nós vemos todos, né? Simbolizava o quê? Intercessão e dependência absoluta do Senhor. Levantar as mãos.
Então, quando ele estava com as mãos levantadas, Arão e Hur sustentando, e eles estavam vislumbrando o que estava acontecendo lá. Agora, que cena maravilhosa, que quadro maravilhoso, né? 3 idosos intercedendo e 2 sustentando o terceiro. Interessante. Arão e Hur, que também estavam lá orando, intercedendo, no caso pela batalha lá, eles estavam sustentando fisicamente a Moisés, segurando os braços de Moisés, e ao mesmo tempo estavam sustentando espiritualmente a Moisés também, porque a batalha dependia da intercessão de Moisés, da dependência do Senhor. Que quadro maravilhoso isso, né? E aqui diz o seguinte, sustentava as mãos de Moisés de um lado para o outro, no versículo 12, né? E assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Se imagina, não é à toa que ele ficou cansado, só sentar-se, precisou da ajuda de Hur e do irmão dele, Arão, né? Por quê? Porque eles ficaram o dia todo até o pôr do sol. Que batalha demorada, né? Por isso que eu falei que aí houve uma mudança. O homem participando da batalha, mas na total dependência, em termos absolutos, do poder de Deus, da presença de Deus, para que eles vencessem. Foi um teste até de confiança em Deus, né? Porque eles estavam acostumados, no caso das pragas do Egito, estavam acostumados também com a maneira como Deus destruiu o exército de Faraó, mas de repente tiveram que batalhar, e não tem dúvidas que durante a batalha, de vez em quando, tanto Josué como os guerreiros olhavam para cima e viram lá no alto monte os 3 idosos lá, né, intercedendo, né? E Moisés com as mãos levantadas, segurando a vara de Deus. No versículo 13, e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro, repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Deus cumpriu realmente isso, né? E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome, o Senhor é a minha bandeira. Realmente o Senhor lutou com eles, né? E disse, porque o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Tudo isso se cumpriu, de acordo com a palavra de Deus, né? Então no contexto todo, vejam a graça imerecida de Deus. Um povo que foi libertado lá do Egito, Deus demonstrou seu poder, sua misericórdia, sua bondade, sua graça, e bastou eles terem uma sede, uma pequena prova, um cansaço ali no deserto, esquecendo de quem era Deus, do que Deus havia feito no passado, murmurar a ponto de quase querer apedrejar o próprio Moisés. Moisés clamou. E como é que Deus respondeu? Com graça. Bastou Moisés bater com a vara sobre a rocha e a água abundante para com eles. Mas veja como é que o inimigo é tinhoso, né? Como é que o inimigo realmente veio justamente no momento em que eles estavam descontraídos, cansados, que eles estavam tomando água, matando a sede, e nós verificamos que isso aconteceu. Agora, uma coisa importante nós verificarmos é o seguinte: por que quando Moisés levantava os braços segurando a vara de Deus, Israel prevalecia e vencia? E por quê? Porque isso simbolizava o quê? Simbolizava dependência e intercessão, dependência absoluta de Deus, intercedendo para que Deus desse vitória na batalha. E por que quando Moisés abaixava as suas ondas de cansaço, o inimigo prevalecia? Por quê? Porque aí estava simbolizando a falta de intercessão e a falta de dependência de Deus. Esse texto, se nós ficasse só aqui, já seria maravilhoso para verificarmos a graça de Deus concedendo água a rebeldes murmuradores, e no contexto aqui, Deus dando a vitória para o povo, lutando com o povo, por meio deles, e nós verificamos realmente que Deus está presente com eles. Só aqui já seria uma maravilha verificarmos, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada e errante, que esses fatos realmente ocorreram, que isso não é mito, não é lenda, não é história da carochinha, e para nós é muito importante crermos que esses fatos ocorreram no tempo e no espaço da história, porque assim nós teremos certeza, e temos certeza, que o Deus que operou nessa época é o mesmo que atua hoje, que Deus é real, Ele opera hoje,
Ele está com o seu povo. Então é importantíssimo nós crermos nesses fatos bíblicos. Sabemos que Deus que operou aqui é o mesmo Deus que opera hoje. Deus é imutável. E Ele ama a igreja. E Ele realmente cuida da gente nesse período. Agora, quais são as aplicações para nós hoje? Primeiro de tudo, nós verificamos quando o povo estava relaxado, descontraído, bebendo água, tal, alguns muito cansados, né? Talvez até deitados de cansaço ou coisa parecida. Versículo 8 fala, de capítulo 17 de Êxodo: então vieram os amalequitas, quer dizer, eles não estavam esperando, eles não deram aviso, de repente apareceram. Então, podemos dizer que os amalequitas simbolizam a carne, a natureza pecaminosa, que todos nós temos, né? Nós crentes têm as duas naturezas, né? E essa natureza pecaminosa, ela se manifesta quando nós menos esperamos. Em momentos principalmente de fraqueza física, emocional, e quando nós estamos com a guarda baixa, na linguagem do boxe, da luta de boxe, né? Ou quando temos pecados não confessados, ficamos alguns dias sem ler a palavra, quando menos esperarmos, Satanás vem e a carne se manifesta. Em momentos de descuido, mesmo o crente espiritual que anda com Deus, lê a palavra, ele é tentado e a carne está presente, ele precisa constantemente ter a vitória do Senhor. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós temos as duas naturezas. O incrédulo só tem a natureza pecaminosa, né? Mas o crente tem a velha e a nova natureza. E se nós não dependemos do Espírito Santo, momento a momento, para que nos dê vitória sobre a carne, aí é dureza, né? Nós, quando somos salvos, nós somos salvos da condenação do pecado. Agora, nessa fase de santificação, estamos sendo salvos do controle, do domínio do pecado. E futuramente ficaremos livres totalmente do pecado, da natureza pecaminosa. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou pelo Espírito, ou ande no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, a natureza pecaminosa. Versículo 17. Que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então essa luta do crente para que a carne não se manifeste é na dependência do Espírito Santo, senão isso não é possível. E só há uma fonte de poder, que é exatamente o Espírito Santo, que nos capacita a ter vitória sobre a carne e termos uma vida semelhante ao Senhor Jesus no processo de santificação. Vamos voltar lá para o nosso texto lá de Êxodo, capítulo 17. E quais são as armas que o crente tem para ter vitória sobre a carne? A leitura, estudo, meditação, obediência da palavra de Deus, né? A oração, intercessão junto ao Senhor, clamar ao Senhor, né? No sentido assim de suplicar ao Senhor em momentos de luta, de tentação, que são, no caso, orações específicas oferecidas ao Senhor, né? E nós temos então a palavra de Deus, temos a oração e se estivermos submetidos, sujeitos, uma submissão ao Espírito Santo, na dependência dele, nós teremos vitória. Então, leitura da palavra, confissão de pecado quando pecar, oração, momento de batalha, beleza? Inclusive orarmos pelos irmãos também, por terem vitória, né? E submissão, sujeição ao controle do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, ele nos dá vitória sobre a carne e manifesta a vida de Jesus. E o que mais nós podemos extrair desse texto? Esse texto é tão maravilhoso que quando Moisés aparece, veja o versículo, vamos lá para o versículo 9 outra vez, do capítulo 17 de Êxodo, versículo 9. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, com a vara de Deus está na minha mão. E agora nós verificamos no versículo 11, de capítulo 17 de Êxodo. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e a pousaram por baixo dele, para que Moisés se sentasse
Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro, e assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Então esse acontecimento histórico, Moisés em cima do monte, sustentado por Arão e Hur, intercedendo, é uma figura, um tipo da pessoa de Jesus Cristo. É um tipo, uma figura da pessoa de Jesus Cristo no céu, intercedendo pela igreja. Intercedendo por cada um de nós que fazemos parte da igreja, intercedendo. Vamos abrir em Hebreus capítulo 7, versículo 24. Hebreus 7, 24. Então você veja que um texto desse, que já é rico só nos acontecimentos históricos, Deus com o povo lá, protegendo o povo, mas quando nós verificamos essas aplicações tipológicas, essas figuras que apontam para Jesus, isso é maravilhoso. Hebreus capítulo 7, versículo, vamos a partir do versículo 22. Por isso mesmo, Hebreus 7, 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Quer dizer, aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento morriam, então precisavam de sucessores, né? Agora faz uma comparação. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximem de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que maravilha, né? Versículo 26 de Hebreus 7. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade como os outros, quer dizer, na época lá do sacrifício do Velho Testamento, né? Os outros sumos sacerdotes, e mesmo do Novo, quando ainda havia o santuário, o templo, né? De oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, para si mesmo se ofereceu. E a si mesmo se ofereceu. Por que eu estou falando do sacerdócio de Cristo? Que Moisés do monte é um tipo, uma figura que aponta para Cristo. Pelo seguinte, Cristo, quando ele é profeta, sacerdote e rei, quando ele estava aqui na terra, no ministério daqui, com os apóstolos, sabe? Ele estava atuando como um profeta, entre outras coisas que ele fez, né? Profeta. Agora no céu, ele está como sacerdote, está intercedendo constantemente o quê? Pela igreja. E futuramente ele estará reinando como rei. Então na figura ele como sumo sacerdote está constantemente intercedendo por nós. Por isso que Moisés no monte, ele no lugar alto do monte, Cristo no céu, Moisés intercedendo com uma diferença. Moisés, o tipo é sempre inferior ao antítipo, que é o cumprimento do tipo, né? No caso de Cristo no Novo Testamento. Por quê? Porque Moisés se cansava, tanto que ele precisou de ajuda de Arão e de Hur. Jesus nunca se cansa, está o tempo todo intercedendo pela igreja. Veja que maravilha, veja a diferença, né? Cristo é superior, né? Vamos ali agora em Romanos 8,34. Romanos 8,34, que fala também do sacerdócio de Cristo como sumo sacerdote. Romanos 8,34. Romanos 8,34. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está vendo? Cristo está constantemente o quê? Intercedendo por nós. Que maravilha, né? E esse ministério de Cristo como sumo sacerdote intercedendo pela igreja tem dois aspectos, vamos dizer. Ele está intercedendo dois aspectos. O aspecto da intercessão, o aspecto preventivo. O que seria o aspecto preventivo? Ele intercedendo por nós, ele está realmente nos ajudando, nos capacitando a evitar que pequemos. Principalmente quando há um ataque
muito forte do diabo, um ataque do diabo que vem nos atacar, né? E se nós cairmos em pecado, Cristo como sumo sacerdote, ele tem um outro aspecto também dele como intercessor, como advogado. O que seria? É o que nós chamamos de aspecto curativo, está ligado com restauração. Quando o crente peca, Cristo intercedendo, o Espírito Santo usando a palavra, leva ao arrependimento do crente, a confissão e o abandono do pecado. Então, esse rico ministério que pouco é comentado nas igrejas, infelizmente, até na escola dominical, esse ministério de Cristo como sumo sacerdote, como você agora, intercedendo por nós no aspecto preventivo para não pecarmos e curativo para nos restaurar, infelizmente não é frisado. E nós sabemos que realmente isto é vital para a nossa vida de vitória, para que nós possamos realmente estar constantemente andando com o Senhor, mais semelhante ao Senhor. E o aspecto curativo, quando nós pecamos para sermos restaurados, nós encontramos em Tiago capítulo 1. Antes de lermos Tiago capítulo 1, vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, 1. Que eu creio que já é suficiente, não precisamos ler Tiago, né? 1 João 2, 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Está vendo? Deus intercedendo, Cristo como sumo sacerdote intercedendo para nós não cairmos. Mas se alguém pecar, isso acontece infelizmente, nós pecamos, né? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, está vendo? É um aspecto de restauração, um aspecto curativo. Voltemos lá para capítulo 8 de Romanos. Aqui fala que Cristo está intercedendo por nós. Cristo, aquele que intercede por nós constantemente. Então, nós sabemos que Cristo, como nós, em nossa limitação, como a palavra de Deus não dá muitos detalhes, nós sabemos que, entre outras coisas, esse ministério de Cristo, como sumo sacerdote intercedendo para a igreja, ele pede ao Pai o quê? O que ele pede ao Pai? Para proteger e guardar os crentes dos ataques do diabo. Como isso acontece a nível espiritual, nós não entendemos totalmente, mas a palavra de Deus fala, nós acreditamos nisso, né? Vamos voltar para o nosso texto lá de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. O que fica para nós? Que maravilha que é a presença de Deus em todas as situações que estivermos. Podemos contar com a presença de Deus. E aqui fala, e nós verificamos que Deus é fiel ao seu povo, é fiel às suas promessas, ele é fiel o tempo todo. O tempo todo, assim como o sumo sacerdote, Cristo está intercedendo pelo povo, pelo seu povo o tempo todo. Nos protegendo, nos preservando, nos capacitando e dando vitória. Vamos abrir novamente Romanos 8. Romanos 8, 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Essa é uma verdade. Assim como Josué batalhou ali, ele e seus guerreiros de Israel, contra o inimigo, os amalequitas, né? Nós também podemos contar com Cristo, não só em relação à natureza pecaminosa, mas em relação ao próprio ataque direto do diabo. E também seres humanos que são controlados pelo inimigo, que muitas vezes nos atacam, nos perseguem e coisas parecidas, né? Então nós vemos assim Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que maravilha, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. E agora nós vamos verificar o outro versículo importante, versículo 37 de Romanos 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Josué foi vencedor por quê? Porque eles estavam batalhando, confiando no Senhor, na dependência do Senhor. Moisés intercedendo, confiando totalmente no Senhor. E Deus estava ali na batalha, dando a vitória. Nós também podemos contar com a
controle do Espírito Santo, o poder capacitador do Espírito Santo, para nós termos vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. E sermos realmente vitoriosos em Cristo. Porque a presença do Senhor é o nosso descanso. Vamos voltar lá para o texto de Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17. E nós verificamos uma coisa importante. O final, o versículo 13. E Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Em outras palavras, eles receberam a vitória do Senhor. O Senhor estava com eles, capacitando, lutando através deles, por meio deles. Nós podemos também desfrutar dessa vitória à medida que desfrutamos da comunhão com o Senhor Jesus e dependemos do poder capacitador do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse texto maravilhoso, tão rico. Nós cremos que no tempo e no espaço da história realmente isso ocorreu. Isso é fato, é evento, e nós cremos que o Senhor é o mesmo como era no passado, no presente, em todas as épocas, que o Senhor é imutável e que o Senhor realmente nos ama. Cremos no ministério de Cristo como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Cremos no poder capacitador do Seu Espírito Santo, que podemos obter a vitória no Senhor. Te louvamos, te agradecemos e pedimos a Sua presença em nossas vidas, que nós possamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Pedimos, louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.